Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Eu espero que você esteja de fato muito bem, porque hoje eu tô inspirado, eu tô feliz. E cara, eu já peço antes de mais nada que se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Ativa o sininho pra receber todas as notificações que eu vou produzir por aqui, que o YouTube vai te mandar. E cara, já deixa o like nesse vídeo se você gostou do conteúdo que a gente já passou e se você vai gostar desse vídeo, pro YouTube então entender que você quer que ele te mande mais desses vídeos. Então, soldado, fica comigo, já vamos preparado aí pra ouvir a palavra de hoje, porque isso também serve pra mim. E bora que bora, porque Deus tem muito pra nos falar hoje. Soldado, eu já quero começar com uma pergunta direta. Você tá tirando um tempo pra Deus durante o seu dia? Porque muitas das vezes a gente vive o nosso dia com uma rotina apertada, como uma rotina de trabalho, rotina de estudo, rotina de qualquer coisa. E às vezes isso nos sufoca tanto a ponto da gente esquecer de, por exemplo, orar, de ler a Bíblia, de ter um momento com Deus, enfim. A gente esquece porque a gente fica muito preso ali, muito sufocado. Mas cara, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente não tem um relacionamento bom com Deus, como é que a gente vai querer estar feliz se a gente não tá com aquele que é o único que pode nos dar felicidade de verdade? Soldado, a gente precisa tirar nem que for um tempinho do nosso dia pra Deus. Dedica um pouco, só não pode não dedicar. Cara, dedica alguns minutos antes de dormir, fale com Deus antes de dormir, ore pra Ele. Enquanto você dá uma caminhada diária, por que você não louva? Cara, são momentos que podem parecer pequenos, mas que de fato fazem uma grande diferença no longo prazo, porque a gente fica mais sensíveis com o Espírito Santo, porque a gente fica ali sempre com Deus. E cara, eu quero já dizer outra coisa. Tem uma coisa, várias coisas aliás, que nos fazem perder essa noção de estar com Deus, que são as distrações. E sim, soldado, eu já falei sobre as distrações aqui no canal, mas aquele vídeo que eu falei foi mais pra falar sobre como elas poderiam influenciar na nossa caminhada cristã, fazendo a gente querer até parar com o nosso propósito. Mas o intuito desse vídeo é falar como as distrações podem nos impedir de estar com Deus, de orar, de louvar e principalmente de nos impedir de admirar, de contemplar a criação de Deus, que é a natureza e que é o mundo. Porque o mundo também tem suas partes boas, né, soldado? Ele tem as ruins, que são o que o humano faz de tudo errado aí, mas também o mundo é bom. A natureza prova isso. A natureza, a própria natureza, louva o Criador e adora Ele. E é isso que eu quero falar hoje, soldado. Como as distrações nos impedem a contemplar a criação de Deus. Soldado, eu quero falar um negócio. Como é que tá a nossa vida com Deus? Porque a gente sempre fica distraído com muita coisa. A gente pega o nosso celular e entra no Instagram, que era pra ver uma notificaçãozinha só. Mas aí o Instagram vai lá com aquele algoritmo infernal que ele tem e nos prende ele fazendo ficar 1, 2, 3 horas ali só girando o feed. Cara, quanto tempo a gente perde fazendo essas coisas fúteis? Cara, eu fico pálido com isso, porque eu já vivi tanto com isso, mas hoje em dia eu tô tentando criar senso e ficar longe do Instagram. Porque aquilo ali, ao mesmo tempo que é uma ferramenta pra gente espalhar a palavra de Deus, também é uma armadilha. O inimigo usa aquele trem ali pra prender a gente horas e horas ali, gerando feed, perdendo tempo, que a gente poderia estar o quê? Orando ao Senhor, fazendo tudo pra glória do Senhor, mas não. A gente fica ali fazendo altos nadas. E cara, as distrações em excesso, elas nos fazem perder um tempo precioso. Tempo esse que a gente poderia só nos permitir ficar no tédio. E pra que ficar no tédio? Pra simplesmente admirar a criação de Deus, que é a natureza, que é o mundo, que são as coisas boas. Hoje mesmo, eu me privei de redes sociais, etc. E eu me permiti ficar mais no tédio. E o que eu pude ver no tédio? Eu pude ver o som da natureza, o som do vento batendo nas árvores. Eu senti a brisa suave. Eu ouvi o canto de passarinhos. Nesse momento agora eu tô vendo a lua, que é uma obra perfeita de Deus, é uma criação muito boa. Tudo isso é muito bom, cara. A natureza é muito boa. Olha o tanto que Deus é bom. Cara, Deus criou todo o universo nessa perfeição toda. Como que ainda existe ateu falando que essa perfeição toda veio do nada? Cara, tem tanta regra tão perfeitinha que como que não teria um Deus por trás disso? E cara, esses feeds, não só o feed, mas também tem outros vícios, outras distrações que não são só a internet, como jogos de azar, drogas, pornografia, imoralidade sexual, tudo isso são distrações, não necessariamente ali no Instagram. E cara, o tanto de vezes que eu já me perdi ficando preso no Instagram, naquele mundinho virtual, não só no Instagram, mas em outras áreas, e perdi o tempo que eu poderia louvar o Senhor, orar a Ele, buscar mais a Ele, admirar a criação, cara, só admirar. Ficar olhando, por exemplo, um cachorrinho, um passarinho, que aquilo ali é uma obra de Deus também. Cara, imagina só se a gente pegasse toda hora, todos os momentos que a gente ficou procrastinando e nos distraindo com qualquer coisa, e na verdade a gente transformasse isso em produção pra Deus, pegando nossos dons, jogando tudo pra glória dele, admirando a natureza, como é que seria tão melhor, cara?
E cara, outro ponto que eu quero dizer também, e o que eu vou falar agora é de distração no mundo online, correto? Muitas vezes a gente fica preso ali no Instagram, no TikTok, rolando feed, e a gente acaba sendo afetado pelo padrão de moda, padrão de beleza que o mundo impõe para as pessoas, vamos dizer assim. E a gente fica tão imerso naquele mundo, naquele padrão de beleza, que a gente se esquece que o mundo afora tem a sua própria beleza. E o melhor, essa beleza é natural, ela não é feita por humanos, ela é feita por um Deus que é perfeito. Deus, ele fez tudo do bom e do melhor, ele criou tudo bom, cara. A gente que corrompeu a criação, mas nem tudo está perdido, porque a gente olha pra lua e vê luz, e luz é uma das melhores coisas, é uma das coisas mais bonitas. E cara, a gente não precisa do mundo dizendo que é bonito e que não é. A própria natureza diz, o próprio Senhor criou aquilo que de fato é bonito. Cara, não se deixe distrair a ponto de você esquecer de ver as boas obras de Deus, ou até mesmo de não priorizar Deus, de esquecer de ler a Bíblia, de falar com Deus. Porque, cara, falar com Deus é tão bom. Cara, e se a gente pega um momento do nosso dia, se a gente sacrifica um período de tempo pra dedicar apenas ao Senhor, cara, isso dá uma diferença gigantesca no longo prazo, que a gente se sente tão mais leve, tão melhor. Então, cara, eu recomendo pra você, pegue um tempinho do seu dia, seja qual dia for, mesmo se tiver muito apertado, com muita coisa pra fazer, e, cara, só fale com Deus, só louve a Deus, admire a criação. E, cara, uma coisa que você pode estar se perguntando é se apenas admirar a natureza é uma forma de adoração a Deus. Se você tiver consciência que aquilo foi criado realmente por Deus, isso é adoração, porque adoração não é só você estar ali na igreja louvando. Adoração é principalmente sobre como você se comporta fora da igreja. Isso é até um tema de vídeo bom, cara. Eu vou fazer um vídeo sobre adoração em breve, hein? Fica ligado. Mas, cara, sobre isso, a gente não pode ficar preso ali na nossa zona de conforto a ponto da gente esquecer que existe um mundo aqui fora que tem um Deus pra gente servir. Não vamos fazer isso não, cara. Não vamos perder tempo a ponto de não ver a criação agir, a ponto de ver a natureza mostrando a beleza que ela tem, a beleza do Criador, cara. Não vamos perder tempo não, vamos admirar mais. Quero até citar um versículo aqui, ó, que tá lá em João capítulo 15, versículo 4. Lê aqui comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Deve permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, cara, é isso. Como é que a gente vai conseguir produzir fruto sem estar em Jesus? Pra estar em Jesus, a gente precisa ter um momento com ele todo dia. A gente precisa alimentar essa relação. A gente não pode ficar longe. Então, cara, vamos adorar, vamos louvar, vamos contemplar tudo isso para permanecer perto de Jesus e assim produziremos frutos que realmente vai ser muito gratificante, cara. Porque semear é uma escolha. Você tá ali plantando a semente, é uma escolha. Mas depois que você o faz, a colheita é inevitável. Então, cara, vamos estar em Cristo para poder produzir os frutos que ele nos proporciona. E, cara, diante de tudo isso que eu falei, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a posição que você coloca Deus na sua vida? É uma posição relativamente alta ou é uma posição lá embaixo que você não tá nem aí pra Deus? Porque eu quero te alertar uma coisa. A gente faz Deus aquilo que a gente mais serve, que a gente mais dedica. Então, se você serve mais o dinheiro é seu Deus. Isso é errado, é idolatria, se torna avareza. Se você se importa mais com mulheres acima de tudo, pronto, você tá na luxúria, você tá pecando, as mulheres são seu Deus. Então, cara, vamos colocar de fato Deus no lugar de Deus, que é o lugar que a gente precisa estar com ele ali. Porque se a gente não priorizar Deus, como é que a gente vai conseguir ter uma vida boa? Não vai, né, velho? Pelo amor de Deus. E, cara, te perguntar outra coisa. Vale a pena viver uma vida sem Cristo ser o centro? Sem adorar a ele, sem orar a ele, sem ler a Bíblia, sem ter um tempo com ele? Não vale a pena, cara. Cara, tirar um tempo pra Deus é uma delícia. Você vai ver, velho. Você vai ver. Então, soldado meu amigo, meu mano, não vamos perder mais tempo com procrastinação, com distrações, mas vamos aproveitar a natureza que é a criação de Deus. Vamos aproveitar o que Deus nos deu de presente, o Espírito Santo, a natureza, tudo do bom, cara. Não vamos perder todos esses presentes que o próprio Criador nos deu. Então, soldado, eu já te desafio a nessa semana agora, e se você quiser levar pra vida, leve, bora junto, porque eu também tô nessa. Vamos desinstalar as redes sociais por uma semana só pra testar como é que vai ser, pra ver se a gente de fato vai perceber que a natureza é uma criação boa e admirar ela, e admirar tudo que Deus nos deu, não só a natureza, e vamos de fato estar no TED pra permitir que o Espírito Santo fale mais através de nós, que a gente fique mais sensível a ele. Então, soldado, esse foi o vídeo, espero que você tenha realmente se importado com isso, que uma faísca de chama acendida no teu coração se incendeie em um grande incêndio, pra que você de fato busque mais a Deus, e eu também, porque eu preciso, né? Então, meu caro, já compartilha esse
esse vídeo aqui para aquela pessoa que você quer que ouça essa mensagem e me ajuda a propagar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Vá na sua escola, fale de Deus e bora que bora, porque nós somos soldados do Senhor, correto? E deixa o like nesse vídeo também pro YouTube entender que você gostou desse vídeo e se inscreve no canal e bora que bora pra cima. Então, meu amigo, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo grandão no seu coração e um abraço em você e bora que bora, porque a gente tem muita coisa pra fazer, soldado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.